As ODS ajudam a construir um mundo melhor. Hoje vamos conhecer as ODS 5 e 10. A ODS 5 promove a igualdade de gênero e o respeito entre homens e mulheres. A ODS 10 busca reduzir as desigualdades e garantir mais oportunidades para todos. Juntas, essas ODS ajudam a construir uma sociedade mais justa e inclusiva. ODS 5 e 10, por mais igualdade e menos desigualdades.